Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo trazendo novidades do mundo da beleza. Desta vez Ruby Rose nos matou do coração e lançou 20 pincéis inspirados na Sigma. Os pincéis estão praticamente iguais. Eu recebi ontem esses pincéis e hoje já tô gravando o vídeo pra vocês quase que em tempo real. E se você quiser conhecer cada um deles, vem comigo! Eu sei que vocês vão perguntar a cor do batom, ele também é da Ruby Rose. É esse lançamento onde tem batom líquido e batom em bala no mesmo produto, na mesma embalagem. Essa aqui é a cor 66, 066, e é esse vermelho mais vinho, mais escuro, lindo, lindo, lindo. Então, gente, os pincéis eles são divididos em 3 categorias. 2 pincéis são de precisão, 6 pincéis são para olhos e 12 pincéis são para o rosto. Eles vêm nessa embalagem aqui, ó, que é de plástico. Atrás tem todas as especificações, o tipo do pincel, para que ele serve, de como lavar ele, como são as cerdas, tem tudo, tá? Tem todas as informações aqui possíveis. Tô mostrando mais de pertinho. Aqui tem a referência do pincel, aparece bem ele aqui, ó, é uma embalagem de plástico. E atrás todas as informações. Esses pincéis da Ruby Rose são todos de cerdas sintéticas. Aqui inclusive fala que esses pincéis de cerdas sintéticas eles são tratados para não ter fungos e bactérias, inclusive melhor do que o pincel de cerda natural. Então eu achei isso interessante, eu nem sabia dessa informação. Realmente a cerda natural ela absorve mais produto, enfim. Como eu falei no início do vídeo, esses pincéis eles são inspirados nos pincéis da Sigma. Eu não tenho nenhum pincel da Sigma aqui pra comparar e mostrar pra vocês, mas eu assisti o vídeo da Jessica Makes e ela tem alguns pincéis da Sigma, ela comparou, mostrou de pertinho e eles são iguais. Questão de qualidade ainda não usei, porque eu queria mostrar esses pincéis aqui no vídeo limpinhos. Mas só de encostar nas cerdas e alguns testes que eu fiz, assim, de tentar puxar a cerda, dá pra ver que a qualidade é muito boa, é muito macio o pincel. Então, assim, eu tô super curiosa pra testar e pra usar. Já vi várias meninas falando super bem, então eu tenho certeza que a qualidade é boa. Peguei um pincel aqui pra mostrar de pertinho como ele é. Então, as cerdas são muito macias, esse aqui é o F88. Aqui vem escrito Ruby Rose, aqui também o nome do pincel e a referência dele. O cabinho de madeira e aqui é de metal. Então agora eu vou mostrar pra vocês todos os pincéis e eu vou começar com os pincéis de precisão. Esse daqui, ele é o P80, é o Flat Precision. Ele é um pincel com cerdas mais firminhas e ele é retinho aqui em cima. E aqui fala que ele é desenvolvido para simular a ponta dos dedos na aplicação precisa de corretivo em manchas de sol ou pequenas imperfeições. Tipo, tá com uma espinha, vem aqui dar batidinhas com o pincel. Aqui tá ele de pertinho, olha só, as cerdas são bem firminhas. Próximo pincel é o P86, ele é o Angle Precision. Aqui também fala que ele simula a ponta dos dedos e ele é para alcançar áreas mais difíceis do rosto, como o cantinho aqui, ó, no queixo, aqui no olho, tá? Ele é um pouco mais, assim, fininho na ponta, mais pontudinho. Então esse daqui é o P86, dá pra ver que ele é mais pontudinho, né? E ele é bem macio. Agora eu vou mostrar os pincéis de rosto. Eu vou começar com o pincel mais famoso, que é o F80, o Flat Kabuki. Apenas um detalhe aqui, ele vem com esse plastiquinho de proteção. Os pincéis maiores, eles vêm com esse plásticozinho. Então esse daqui, gente, é aquele pincel mega famoso pra você passar base, pra você polir a base. E assim, gente, é um dos pincéis mais macios que eu já tive. Eu tô super curiosa pra poder passar a base com ele, porque ele parece muito bom. Aqui o pincel de pertinho, olha como é macio, gente, sério, tô impressionada. E outro pincel super parecido com ele, só que tem esse corte chanfrado, é o F88, que é o Flat Angle Kabuki, e é tão macio quanto o F80. E eu adoro esse tipo de pincel aqui, porque é mais fácil de alcançar nessa região aqui, né? Então você vai polindo a base no seu rosto. Então aqui está o nosso querido F88, pincel maravilhoso.
Agora eu vou mostrar pra vocês o famoso língua de gato, é lógico que a Ruby Rose teria esse pincel. Ele é o F60, ele se chama Foundation e, né, não tem segredo aquele pincel pra você espalhar a base. Eu gosto de usar ele pra você espalhar o produto no teu rosto, pra, digamos, você não sujar os dedos e depois vir com um flat kabuki ou com uma esponjinha pra dar acabamento, tá? Mas é um pincel, assim, super clássico. Então esse aqui é o F60. Ó, apesar de ser um pincel firminho, a cerda é bem macia também. Um outro pincel que eu acho parecido com o F60 é esse daqui, que é o F65, só que ele é mais fininho. Ele não é tão gordinho quanto o F60. Ele se chama Large Concealer. E ele é para você, digamos, corrigir grandes áreas. Por exemplo, para passar a base aqui, para você ter uma precisão aonde você está passando. Enfim, é um pincel que dá para usar de diversas formas. Então aqui está o F65 de pertinho. Um outro pincel kabuki é o F86, só que ele fica mais fininho na ponta. Ele se chama Tapered Kabuki. Ele também é para aplicar base, mas ele tem um formato diferente. Então aqui você vai escolher ou o kabuki ou esse, né? Esse daqui eu acho legal assim também para você chegar nesses cantinhos aqui, até mesmo para você passar um produto em creme, por exemplo, fazer um contorno com um produto cremoso com ele, nessas regiões aqui. Enfim, gente, eu sempre falo, pincel você pode usar de diversas formas, nem sempre eu uso o pincel para a finalidade que ele é indicado, assim, eu uso para outra coisa. Então aqui está o F86, olha só que cerda macia. Próximo pincel é o famoso Dual Fiber, esse daqui é o F50 e ele tem essa cerda bem fininha em cima, porque ele dá um acabamento mais natural para alguns produtos. Eu gosto de aplicar produto em pó, passar primer ou hidratante, ou passar um iluminador para que ele fique mais leve, ou até mesmo para dar uma polida na base, dar um acabamento. É um pincel que dá para usar de diversas formas. Então aqui está o F50, e olha só que cerda mais macia. Estou impressionada com essas cerdas, gente, sério. Próximo pincel é o F30, ele se chama Large Powder. É um pincel para passar pó, é o famoso pincel fofão para você passar pó no rosto. E, gente, sério, a cerda dele tá muito fofa, tá muito macia. Estou chocada. Então aqui está o F30, fofíssimo. Próximo pincel é o F25, ele se chama Tapered Face. Ele também é um pincel para pó, só que ele é um pouco mais estreito. Então ele é indicado para você passar blush, para você fazer um contorno mais suave, um contorno mais leve. Eu gosto bastante desse tipo de pincel aqui para fazer um contorno, passar um bronzer, para que ele não fique tão concentrado. Então você consegue esfumar bem. Então aqui está o F25. Olha só que fofinho, que macio. Próximo pincel é o F05, ele é o Small Contour. Ele é um pincel indicado para você passar iluminador, mas eu também usaria ele para fazer um contorno mais preciso em algumas regiões, talvez passar um pouquinho de contorno aqui no nariz. E ele também é bem fofinho, a cerda dele é bem macia. Eu vou falar que todos eles são macios, né, mas é que gente, sério. Próximo pincel é o F40, que é o famoso pincel chanfrado. Esse daqui se chama Large Angle Contour. E eu gosto muito desse pincel para fazer o contorno aqui, porque parece que ele é anatômico, olha, ele se encaixa bem certinho aqui nessa região. A cerda dele é muito macia mesmo, assim. Eu tenho alguns que tem essa cor aqui de cerda e não é tão macio quanto esse. Então aqui está o F40, olha só como é lindo esse pincel, gente, lindíssimo. O último pincel de rosto é o F75, que ele é o Concealer. Eu acho que daria para usar ele para passar tipo corretivo aqui nessa região, para fazer um cut crease. Mas enfim, né, ele tá aqui na área de rosto, também serve para passar corretivo em pequenas áreas.
E ele é um pincel com cerdas bem firminhas, então ele é bom para ter esse tipo de acabamento mais preciso. Então aqui está o F75, olha só, ele tem as cerdas mais firminhas. E eu acho que eu vou usar ele na região dos olhos mesmo. Gente, eu menti pra vocês, tem mais um pincel para o rosto aqui, que é o F64. Tava perdido no meio dos pincéis de olhos. O F64, ele é o Soft Blend Concealer. Ele é um pincel para aplicar produtos em pó no contorno do rosto. Realmente, ele é um pincel bem fofinho, ele é mais estreitinho, né? Então, como ele é pequenininho, dá pra você fazer um contorno mais preciso, ou até mesmo, gente, passar o iluminador, né? Dar o acabamento no iluminador pra ele fazer tchan, assim, no rosto. Então, este é o F64. Vamos ver a maciez do pincel. Resolvi mostrar de pertinho o F64 com o F05, porque eles parecem, né, iguais, mas não são. Esse daqui, ele tem uma cerda bem escura e ele é mais gordinho. E esse aqui é a cerda bem preta, totalmente preta. E esse daqui é aquela cerda mais marronzinha, tá vendo? Não sei se conseguem ver ali, é uma cerda mais clara. Então, vai dar um acabamento um pouco diferente. Olha só, eles têm também um tamanho um pouco diferente. Esse daqui é mais comprido, o F64. Eu usaria os dois, tanto para passar iluminador quanto para fazer um contorno mais preciso. Mas eles são parecidos, mas não são iguais. Agora eu vou mostrar os pincéis de olhos, mas já adianto para vocês que faltou um pincel, assim, rabinho de cavalo para esfumar. Sabe aquele pincel nesse estilo aqui? Bem fofinho na ponta? Tipo o A11 da Macrylan. E infelizmente ainda não tem, mas a Ruby Rose falou que vai lançar mais pincéis, então vamos aguardar. Primeiro pincel é o E55, ele é o Eye Shading, não sei como fala, mas enfim. Esse aqui é um pincel ideal para você aplicar sombra na pálpebra, vou mostrar de pertinho para vocês. Olha só, ele é mais estreitinho e as cerdas são mais firminhas, é perfeito para você depositar a sombra na pálpebra. Mas ao mesmo tempo, né, que ele é mais firminho para você depositar, ele é um pincel bem macio, a cerda dele é bem macia. Próximo pincel é o E32, que é o Exact Blend. Ele também é um pincel que eu usaria para depositar sombra. Como ele é mais estreitinho, dá também para passar a sombra aqui embaixo e esfumar, ou também para fazer um cantinho externo mais preciso. Olha só como é que ele é mais estreitinho. A cerda é fofinha também, é macia. E eu gostei bastante, adoro esse tipo de pincel aqui pra depositar sombra na pálpebra. Tô mostrando os dois de pertinho pra vocês verem a diferença. Esse daqui, ele é o E55 e esse aqui é o E32. Próximo pincel é o E60, ele é o Large Shader. Também é um pincelzinho linguinha de gato e ele é bem parecido com o F75. Esse daqui é para rosto e esse é para olhos. E esse daqui, inclusive, é maior do que esse daqui. Enfim, eu acho que poderia ter só um desse pincel aqui, não precisaria ter os dois. Mas, enfim, vocês já sabem que é o pincelzinho língua de gato para você passar alguma coisa na pálpebra, para fazer uma correção pequena. Ah, deixa eu mostrar ele de pertinho. Então, este aqui é o E60. A cerda também é firminha, mas é uma cerda macia, uma cerda gostosa, olha só. Esse aqui é o pincel E50, ele se chama Large Fluffy, acho que é isso. Só que assim, ele tá nos pincéis de olhos e eu acho que ele é pro rosto, porque é muito grande pra você colocar algo aqui no olho. Inclusive fala que ele é ideal pra aplicar produtos em pó ou em creme nas maçãs do rosto para contornar ou iluminar. Então, esse daqui, ele é um pincel bem gordinho, bem... como se fosse um pincel de depositar a sombra na pálpebra, só que um pouco maior. Então, esse daqui é o pincel E50, olha só, também é bem fofinho. Esse daqui é o pincel E71, ele se chama Highlight Diffuse. Esse pincel aqui, ele é bem fofinho, como se fosse um pincel de esfumar, só que ele é chanfrado.
Assim, esse pincel eu passaria talvez corretivo, sabe? Dar um acabamento, uma polida no corretivo aqui assim. Eu acho que pra esfumar ele talvez não daria um acabamento legal por não ser arredondado, então ele não vai dar aquele acabamento final do esfumado mais bonito, mais leve. Mas é um pincel assim que, pelo estilo dele, eu passaria tipo corretivo aqui assim, sabe? Dava um acabamento no corretivo aqui. Olha só ele de pertinho, olha como ele é macio, tá vendo? Só que esse tipo de pincel aqui pra esfumar já não daria muito certo. E o último pincel para olhos é o E37, que é o All Over Blend, que seria um pincel de esfumar, só que ele é mais gordinho. Esse tipo de pincel, o que eu gosto de fazer? De depositar e dar uma esfumada na sombra no canto externo. O pincel mesmo de esfumar, eu gosto daquele que ele é um pouco mais comprido e ele é bem mais leve, bem mais arredondado em cima, ele faz assim. Aí você consegue dar um acabamento melhor no esfumado. Mas esse pincel aqui eu não dispenso também. Eu gosto muito dele para concentrar e já dar uma leve esfumada na sombra no cantinho externo. Então a Ruby Rose faz um pincel tipo rabinho de cavalo, tipo esse aqui, ó, perfeito. Aí o kit vai estar completo. Então aqui está o E37, olha só. Apesar de ele ser mais gordinho, ele é bem macio também. Então aqui estão todos os pincéis, os lançamentos da Ruby Rose. Eu gostei bastante, tô doida pra poder usar amanhã cedo na minha maquiagem do trabalho. Eu já vou passar eles. E aí, com o tempo, com os próximos vídeos, eu vou contando pra vocês o que eu achei nos tutoriais. Mas assim, ó, já adianto que a qualidade tá muito boa e assim, o preço tá muito legal também. Varia de 7 a 20 reais, 7 os de olhos, os menorzinhos, e os de rosto, de pele, em torno de 20 reais, 19, 18. Os pincéis já estão sendo vendidos no site, então é só entrar lá no site da Ruby Rose, vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Um beijo enorme, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!